Eu queria, eu queria começar agradecendo muito a possibilidade de dividir a mesa com a Roseli. É uma alegria, é um momento de reencontrar assim, com nossas jornadas que começaram lá na USP e têm se cruzado aí pelo campo acadêmico de várias maneiras. Então, primeiro, manifestar essa alegria. Em segundo lugar, também dizer que a minha fala, de alguma forma, talvez recolha e meio que sistematize muitas coisas ditas aqui. A problemática, a questão da pesquisa exploratória já foi objeto meu de trabalho em um texto, num livro do ProcessCon. E eu queria, quando sentei no conjunto das atividades, das tantas atividades aí durante a semana, eu quis fazer um exercício de pensar um pouco distanciada daquele texto. E, claro, acabamos de ler um livro também, um texto do Erich Fromm. Eu queria buscar também uma voz minha, mas foi muito difícil buscar uma voz pessoal, porque, ao fim e ao cabo, eu fui vendo que tudo que me vinha e que marcava a minha experiência, o meu olhar em relação à pesquisa exploratória, passava de maneira crucial e fundante pela minha vivência desses 15 anos no ProcessCon. Então, eu não consegui separar uma voz muito pessoal, mas, de toda maneira, eu fiz um exercício mais memorialístico também. Quis me afastar desse texto para ver como eu via essa questão de outro lugar, enfim, de um outro momento meu. E queria colocar também que talvez uma das coisas que mais me instigou a pensar esse outro lugar e esse outro momento foram as pesquisas dos mestrandos e doutorandos que a gente tem gerado. E aí eu vou ter que fazer também um agradecimento especial a duas pesquisas que foram as últimas que eu li e as últimas das quais eu participei de banca, e que foram, para mim, assim, altamente estimulantes de pensar várias questões. E aí eu estou falando, daqui a pouco a gente já vai conhecer e escutar o doutorado do Felipe. Então, a gente vai ouvir daqui a pouquinho, com o Efendi na mesa, essa pesquisa que é linda, é magnífica, e que me fez repensar muitas coisas, e da Ivets, que não está aqui, infelizmente. Então, foram as duas últimas bancas, por isso também. Foram exercícios muito intensos para mim também de pensar várias questões. Além disso, está atravessada a minha fala tanto pelo ProcessCon, então não pude. Aí eu digo, há uma produção coletiva, a gente é marcado por essa produção coletiva, não é possível. Bom, é preciso, é necessário a gente ver qual é a nossa voz, mas é bonito também. Eu acho que é bonito, é legal ver que esse conjunto de concepções, elas são coletivas. E foi isso um pouco o meu exercício de dizer, bom, qual é a minha voz? A minha voz não consegue se separar. Enfim, então, meus interlocutores principais são o ProcessCon, são essa revisita. E, assim, eu fiquei pensando em quantos autores têm caminhado conosco, efetivamente, caminhado como voz humana, voz ativa, voz existencial na nossa caminhada. Por exemplo, Bachelard, para mim, Mills, o Boaventura, o Bourdieu, o Japiaçu, o Certeau, o Freire, o Fromm, o Marx. Ou seja, estou enumerando alguns, mas são companheiros de caminhada. Eu fiquei pensando nessas pessoas, como esses seres humanos continuam existindo com a gente, nesse diálogo, que não é só um diálogo com os vivos, é esse diálogo com esses vivos, com esses pensamentos vivos, que é muito importante. Eu acho que esse seminário também tem colocado muito isso. Acho que é muito instigante ver a questão do pensamento vivo. Então, vamos lá. Bom, está aí na primeira, Pode passar. Eu queria me afastar também, eu acho que o ProcessCon tem essa marca, de uma reflexão de pensar a pesquisa exploratória como um movimento empirista. Tem, sim, um olhar e um mergulho empírico fundamental nessa praxis que a gente tem trabalhado, mas é um mergulho que tem um sentido, que a gente já vai ver. Então, por isso mesmo, eu pensei em começar pela abordagem, trazendo alguns elementos epistêmicos que a gente tem trabalhado, que eu acho que são importantes e que vão marcar o lugar disso que a gente chama, que a Roseli também colocou, que é uma prática dessa pesquisa exploratória, como uma praxis dentro de um processo maior de trabalho, também, que é produzir pesquisa. Bom,
Então, são as duas, vou trabalhar duas abordagens. A maior, acho que vai ser o primeiro ponto, essas concepções epistêmicas, e depois eu vou falar da pesquisa exploratória. Bom, quando eu falo em concepções epistêmicas, eu também não estou pensando eu não estou pensando e não estou preocupada para essa fala em voltar aos meus autores, tá? Mas eu estou justamente estimulada por esses dois trabalhos e os demais, enfim, como fundo aí do meu pensar, do meu refletir. Eu estava tentando pensar como o Bachelard também pensava no agir, o agir concreto epistêmico. Como é que ele se movimenta, como é que ele se faz, como é que ele se realiza, como é que ele trabalha, como é que ele opera, como é que ele é vivo. Eu queria ver o lado vivo, né, e voltar aos nossos fundamentos pensando essa vida. Então, fiquei pensando muito. E parti, então eu vou começar dizendo, a epistemologia, ou a dimensão, o aspecto epistêmico que me interessa é o agir vivo, o agir epistêmico, que é construtivo e é constitutivo desse processo de produção da pesquisa. É um trabalho. Eu tinha colocado aqui um trabalho, escutei a Sueli, é um trabalho, efetivamente um trabalho, né? Bachelard coloca muito isso, é um trabalho, é uma conquista, é um processo, né? Eu me lembro aqui da colega da Fadivale, que agora é me orientando, que chegou aqui e disse, nossa, a gente aprendeu a fazer a pesquisa em caixinha, né? Tudo definido previamente, né? E essa dificuldade de pensar esse outro lugar, que é um agir, é uma ação em processo, é movimento, né? Que para nós é assim. Então, é um trabalho que vai operar vigorosamente na caminhada para construir progressivamente uma razão que ajude a constituir um objeto de pesquisa, efetivamente, né? Um objeto como objeto de pensamento, sim, ou de teoria, mas ele, teoricamente perspectivado, enfim, senão a gente não compreende, mas esse teoricamente, se ele não ganhar vida, se ele não ganhar concretude, se ele não ganhar a marca do corpo a corpo com o mundo, no caso o mundo da investigação, ele é vazio, ele é abstrato, ele é formal, né? Então, é esse corpo a corpo com o mundo e essa inter-relação que vai se dar num processo, num trabalho, que vai definir esse agir, ou um agir mais ou menos acomodado, que daí vai ficar formal, ou realmente um agir epistêmico forte, que vai marcar, de fato, um lugar de produção de pensamento, de conhecimento. Eu estou pensando também que o agir epistêmico, e é uma coisa muito cara, o processo com, ele é operado no caso, e aí eu estou fazendo memória de mestrado e doutorado, enfim, TCC, etc. Ele é operado por um sujeito, né? Embora ele não esteja individual, né? Não seja individual, mas ele é um sujeito. Eu estou falando de sujeito, e já vamos falar de sujeito epistêmico, mas eu estou falando de sujeito também. Eu estou falando da Giane, do mundo da vida, que ri, que brinca, que tem marcas, que tem uma subjetividade, que tem uma história, que tem pré-noções, que tem, enfim, um sujeito humano, né? Então tem esse lado, é um sujeito concreto, um sujeito humano, um sujeito histórico, um sujeito cultural e politicamente constituído, definido, mas ele está em processo, ele está inacabado também, como diz o Freire, né? A gente está. Esse sujeito ele é detentor de culturas, de sensibilidades, de limitações, mas também de talentos, de capacidades, às vezes mais operatórias, de capacidades artísticas, enfim, de várias coisas que ele traz dessa caminhada, desse lugar e dessa forma como subjetivamente se constituiu nessa caminhada do sujeito, né? Tem talentos também, e tem senso, tem opiniões, tem estereotipias que nos atravessam, não é porque a gente está no campo da ciência que isso não acontece, tudo isso vem com a gente. E tem uma subjetividade, né? O tema da subjetividade, agora voltando ao Fromm, ele volta para mim como um tema muito instigante, ou seja, essa subjetividade que tem elementos que estão no inconsciente, mas também cultural e socialmente constituída, né? E que vai definir determinados modos como a gente sente o mundo, como a gente raciocina, como a gente se bloqueia, às vezes, como a gente se vincula com o mundo, como a gente se desvincula também, foge do mundo, e penso isso muito a partir da minha vida também, né? Então, há uma subjetividade em jogo, e essa subjetividade vai operar aí nesse processo de alguma maneira também. E o desafio na pesquisa é,
cada nova pesquisa, porque ninguém está pronto como sujeito epistêmico. Como vamos nos constituir numa caminhada de pesquisa como sujeitos epistêmicos, né? De cada uma, porque cada pesquisa nova é um novo desafio, a gente não está pronto. Então, essa constituição desse lugar de sujeito epistêmico é algo complexo também, né? Não está pronto, é um desafio. O Felipe falava muito no texto dele do sujeito alienado, né? E eu falei para ele, mas ele está se desalienando no processo, né? Está se vendo, está caminhando. Então, esse sujeito epistêmico é uma construção que vai se fazer ao longo da pesquisa também. Ele não está pronto, ele é processo, ele é caminhada. Essa luta, e aí a Sueli, não sei por que eu estou com a Sueli na cabeça, a Roseli colocou sobre como o trabalho constitui, né, o sujeito. Então, a construção, essa luta com os objetos do mundo, que oferecem resistência e vão nos fazer agir, ela também nos constitui, nos configura. Ela vai nos configurando como sujeitos epistêmicos se a gente estiver abraçando a luta, né? Se a gente estiver parado, se a gente estiver de braços cruzados, se a gente estiver tranquilo, se a gente estiver acomodado, isso não vai acontecer. Mas, se a gente abraçar o mundo, ela vai acontecendo, ela é processo. Então, a constituição, para mim, do sujeito epistêmico, pelo que eu noto, pelas orientações, é um processo, né? O sujeito não está e não pode, no processo de caminhada, ficar sozinho, né? Pode passar para o slide, já fui para o slide 5 e esqueci de falar. Eu passei pelo 4 e estou no 5. Tá. O sujeito ele não pode se pensar também sozinho, né? Às vezes a gente tem tendências a se isolar, eu mesmo sou assim, mas o sujeito epistêmico não pode se constituir sozinho. Primeiro, eu disse, tem companheiros maravilhosos aí de caminhadas, cujo pensamento nos ajuda, então eu não estou sozinho, né? Se eu estou dizendo que eu estou me alimentando desses sujeitos, eles estão comigo. Mas também porque a gente precisa entrar em relações produtivas de conhecimento com os outros e precisa estar disposto a essa relação e a essa interculturalidade, a essa escuta desses outros, né? Como parte do próprio processo de constituição disso, né? Então, o orientador, os pesquisadores, o grupo de pesquisa, que a gente tem tanto falado, né, na importância desses cenários, de fato, esse espaço, ou várias ambiências, né, vários espaços, onde a gente pode trabalhar essa inter-relação para não caminhar sozinho. Existe, acho que, uma responsabilidade fundamental no processo, que é do sujeito epistêmico, mas ele não caminha sozinho. E quanto menos sozinho também, se as interlocuções forem produtivas e bacanas, eu acho que elas são fundamentais. A gente não descobre o mundo sozinho, não descobre a roda, né? Nosso pensamento precisa se alimentar cada vez mais do outro e dos cruzamentos aí com os outros, né? A nossa perspectiva epistêmica, pode ir para o slide 6, assume que a razão da ciência, então, a Nízia lembrava a ciência moderna, a ciência pós-moderna, ela é uma razão produtiva, tem a sua produtividade para pensar e para descobrir coisas, mas ela é também uma razão precária em certas dimensões, ela é histórica, ela é incompleta, né? Ela tem limitações e, portanto, tanto em termos de teoria, método, procedimentos, etc., isso é a nossa condição de produção. Eu dizia isso para o Felipe na banca, é a condição de produção que você tem que assumir. Ou seja, nós entramos no mundo da ciência e ele é precário e ele precisa do nosso trabalho, né? Então, isso tem que ser assumido como uma condição de produção, ou seja, um desafio, né? Algo importante. A gente fala muito nessa questão da existência dos sensos comuns acadêmicos, e eu mesmo me vejo, às vezes, repetindo autores, textos. Ou seja, claro, são importantes interlocutores, mas, às vezes, a gente tem sujeitos, pensamentos, ideias, e o marketing acadêmico, etc., que vão constituindo sensos científicos tão comuns ou tão prejudiciais à ciência quanto os sensos mais degradados, vamos dizer assim, né, com os quais a gente vai ter que também aprender a tomar distância, né, de maneira a assumir o desafio de produzir conhecimento. A outra questão que nos é muito cara é a questão da existência de sabedorias milenares que a gente tem que valorizar, reconhecer, dialogar, né, para poder construir uma razão mais ampla, mais multifacetada, mais sensível, menos arrogante, né, mais compromissada com a vida, efetivamente, com as várias dimensões da vida, né, necessárias aí, então, para a gente criar uma ciência mais humana, mais sensível, mais cidadã, etc. A nossa ideia... Oi, já falta sim.
tem tempo ainda, né? A nossa ideia também de lógica da ciência, eu mesmo operava muito em pensar uma lógica em que a teoria e a empiria eram as duas grandes dimensões. E hoje, daí, escutando o Fabrício hoje de manhã também, fiquei pensando, e a gente vive vendo como outras lógicas são benéficas e podem ser extremamente produtivas à ciência, né? Os sonhos, os insights, os exercícios ficcionais, mas que iluminam questões concretas, os experimentos mentais, enfim. Se a gente for pesquisar a biografia, a história de vários grandes investigadores, né, eles vão ter... há uma razão noturna, ou lógicas ainda não mapeadas, que também agem aí nesse processo. E, portanto, essa asepsia também, às vezes, da razão científica, ela é prejudicial, né, quando ela joga para fora outras questões que podem ser extremamente importantes. Tem uma coisa que o Effendi sempre falava, e que eu acho que agora, com o trabalho do Felipe, foi muito interessante ver, é como jogar, como brincar, como, com lógicas diversas, pode ser benéfico também para a produção e instigar pensamentos dentro do processo de conhecimento, né? Outra coisa para nós importante é o compromisso ético-político. Eu estou no slide 7, e agora vamos para o 8. Bom, por tudo isso, então, eu digo, o nosso objeto a conhecer não está pronto, não está dado, ele vai se construir nesse agir epistêmico que é movimento, é luta, é processo, é trabalho, numa condição concreta de produção, numa praxis. Então, para nós também a ação e a reflexão são elementos fundamentais, isso que hoje também o Fabrício estava dizendo, estou voltando para a minha escrita para pensar o que ela significa epistemicamente, né? Então, a reflexão, mas aí sim, em cada pormenor, como diz o Bachelard, é importante. E o slide 8 ainda tem uma noção que eu gosto muito do Bachelard, e que vai fazendo cada vez mais sentido, talvez com muito mais lógicas do que ele assinala, que é que no processo de produção de conhecimentos e de saberes, é preciso instituir uma zona dinâmica de encontro extremamente fecundo, atravessado, móvel, né? entre teoria, empiria, outras lógicas que permitam, na verdade, em processo de confluência, confrontação, experimentação, etc., gerar novidade, gerar coisas novas, né? Mas isso não vai acontecer se as coisas estão na sua caixinha formalmente desenhadas. Isso só vai acontecer se esses mundos se interatravessarem de uma maneira intensa por uma ação extremamente móvel, rebelde, lutadora, polêmica, enfim, vital desse sujeito, porque é ele que vai estar no meio, é ele que vai estar operando essa ação, né, e fazendo isso acontecer. Os ambientes, os processos podem ajudar muito, mas é preciso que esse sujeito se posicione de uma maneira interessante aí. Então, a relação ainda é tensional, né, já coloquei. Pode ir no 9, para não estourar muito tempo. Outra questão importante, na slide 9, a relação do sujeito e objeto de conhecimento, né? Acho que foi falado aqui em algumas colocações a necessidade de pensar isso para além de uma relação objeto e sujeito, né? Não são relações objetais. A gente discutia no último encontro do Processo Com como é possível, e como a nossa subjetividade está atravessada pelo amor, e pode estar pelo amor social, quando tem compromisso, mas também pelo amor aos objetos que a gente investiga, né? Um tipo de amor, um tipo de afinidade que nos dá tesão, prazer, né, de investigar, enfim. Então, assim, não são relações de sujeito e objeto. O sujeito e objeto estão vinculados de maneira profunda. Claro, o sujeito precisa construir um descentramento capaz de fazer com que essa razão progressivamente opere desde um lugar possível de compreender as coisas. Então, vai haver uma luta aí para o descentramento, né? No slide 10, tá? Para desenvolver uma posição favorável, 10. As relações sujeito e objetos, para nós, no campo da comunicação, e não só no campo da comunicação, vão aparecer também como relações com pessoas. Então, não são relações sujeito-objeto, de novo, são relações, para mim, entre seres humanos, em primeiro lugar, humanidades em encontro.
tem que se pautar numa ética de respeito, de reconhecimento humano, social, epistêmico, político das outras pessoas. Vai se nutrir de alguma coisa que também o positivismo negava, envolvimento. Envolvimento. A banca e o trabalho da Ivets mostraram para mim, de maneira, de novo, relembraram, né, de maneira absoluta, que sem envolvimento emocional, inclusive emotivo entre os sujeitos, as coisas muitas vezes não acontecem, né? Então, vão se criar vínculos racionais, éticos, políticos, estéticos, vivenciais, emocionais, entre esses produtores que cooperam, né, para mim, em solidariedade epistêmica, né? Então, porque aí sim eu perguntava para a Nízia se Lotman não ajuda a pensar, é preciso encontrar um lugar de tradutibilidade entre esses mundos de epistemologias e culturas distintas que constitua uma um lugar transepistêmico, assim, produtivo, né, eu acho. Então, fiquei pensando assim, como construir zonas de tradutibilidade, tempo-espaços ou bioesferas, né, de encontro entre esses sujeitos, cultivando diálogo, constituindo tradutibilidade, entendimento, etc., que é uma grande questão também colocada para o Rafael, né? Slide 12. O agir epistemológico, bom, precisa da reflexão constante, isso eu já coloquei, pode ir para o 13. Então, a pesquisa exploratória, para mim, vai ter sentido como uma das praxis aí, dessas produtoras de ação nessa caminhada, produtoras de ação, capazes, junto com outras, de alimentar esse movimento da razão epistêmica que está se constituindo, né? O que é a pesquisa exploratória? Bom, a gente aí sim já falava e fala, aproximar-se, reconhecer, experimentar a realidade, né? Experimentar mentalmente, sensitivamente, corporalmente a realidade de investigação que nos interessa, né? Às vezes também, às vezes não. Mills nos coloca muito bem, não só a que nos interessa, aquela que é contrária ao que nos interessa. Quanto, por exemplo, de escutar a pesquisa do Richard ontem, que não são os movimentos sociocomunicacionais que a gente investiga, são os que a gente não quer investigar. E eu escutava a voz do Richard e pensava, ele deve estar se... eu não queria... Né? Ele tinha uma voz que dizia... Eu não me identifico com esse objeto, mas a importância de olhar esse contraste, né, esse contraponto, ou essa distinção radical como iluminadora desse processo que eu estou trabalhando. Né? Aí, 14. A Ecléa Bose fala de uma coisa que eu acho que é importante, aí dar tema para outro, que vai cruzar um pouco com o que o Fabrício também estava preocupado, das sensibilidades, etc. A postura que a gente precisa construir na relação com o mundo é uma postura, porque ela vai discutir um capítulo sobre o estereótipo. Como construir ela fala uma simpatia pelo mundo. O que é isso? Uma capacidade de se colocar num lugar em que o estereótipo não intercepte a tua relação com o mundo. Né? Então, tu está mais aberto. É claro que a gente, como cientista, vai operar com elementos para entender a realidade. Mas como também tornar esses elementos alguma coisa que não é rígida e que daí já vai promovendo rapidamente um encaixe de tudo que a gente vê. Então, é uma certa afinidade pré-categorial, ela fala, simpatia com o mundo. É uma conversão, ela fala, chegar a essa atitude. É uma posição que tu tem que ter uma conversão para chegar aí. Né? Então, acho que é uma ideia instigante, interessante, né? E a gente pensa que nos estereótipos não nos atravessam, e nos atravessam muito, inclusive nós que estamos caminhando aí há muito tempo com essas questões. Bom, tudo isso então, voltando à pesquisa exploratória, slide 5, já estou terminando. Vivenciar profundamente, questionar, experimentar métodos, procedimentos, operações, processualidades, gerar e estimular a experimentação de pensamento, produzir insights de várias ordens, estimular táticas, astúcias, inventividades favoráveis à pesquisa, promover a aproximação entre sujeitos, promover o reconhecimento entre os sujeitos, estabelecimento de vínculos, pactos, compromissos epistêmicos, compromissos vivenciais, afetivos,
começar a construir esferas de tradutibilidade entre esses dois mundos, promover choques epistêmicos, promover choques psíquicos, promover choques afetivos no pesquisador, impulsionar a desestabilização, descentrar o sujeito, tirar ele do conformismo e terminei, quebrar estereotipias e ajudar, finalmente, então, a abrir e também construir de outra maneira, de outro lugar. Por isso a gente fala tanto que as desestruturações são positivas, não como desestruturações que nos colocam em depressão profunda e a gente não se arruma mais, né? Mas a desestruturação é própria do caminhar e do pensamento que está em movimento, é própria de qualquer momento. Às vezes a gente tem lentidões e tem paradas. No processo psíquico, no processo vivencial, no processo do sujeito também tem. Mas como não se acomodar, como não fechar, né? Como não descansar no enquadramento, acho que são as grandes questões. E aí eu acho que a pesquisa exploratória é fundamental, e paro por aqui, bom, e a gente vai dialogando.